Obrigado. É bom que as coisas vão bem na vida. É fácil de seguir. Precisamos de 0, 0, 0. Isso é coisa positiva. Definitivamente é uma coisa boa. Sem dúvida. A ponta mais ao sul da Índia é composta por 2 estados, Tamil Nadu, a leste, e Kerala, a oeste. A civilização dravidiana nasceu aqui há 5.000 anos, e até hoje, a cultura permanece distintamente diferente da do norte. Foi aqui que as poderosas dinastias Pallava, Chola e Pandya reinaram a partir de suas magníficas cidades. Uma dessas cidades, Madras, conhecida como o Porto do Sul, é a capital da região Tamil. Os grandes reis da dinastia Chola comerciavam com todo o sudeste asiático a partir dessas costas durante o século XI. A Universidade de Madras foi fundada em 1857, sendo uma das 3 mais antigas da Índia. Seus diversos estilos arquitetônicos refletem as inúmeras influências culturais desta região hindu, muçulmana, bizantina, italiana e britânica. O bairro de Mylapore, em Madras, é incomumente rico em história. Conhecida como a Cidade dos Pavões, suas raízes religiosas e culturais remontam a 2.000 anos. Disse que a deusa Parvati se transformou em um pavão para adorar Shiva. Aqui, a Índia é famosa por suas sedas. Escritos antigos mencionam sua fabricação já no século V a.C. A arte da tecelagem é passada de geração em geração. A seda possui um status incomum na cultura indiana. Acredita-se que a seda não absorve impurezas e, portanto, é considerada o mais puro de todos os tecidos. Um dos tecidos mais amplamente reconhecidos é o madrás. Este material é mais comumente tecido com fio de algodão, mas também pode ser tecido com seda. O madras de algodão é o tecido mais amplamente utilizado no vestuário cotidiano do povo Tamil. Tamil Nadu é o maior produtor de tecidos artesanais de toda a Índia. É famoso por seus saris de cores vivas em algodão e seda, muitos dos quais têm bordas em cores contrastantes ou são ricamente decorados com fios de prata e ouro. Ao longo dos séculos, mestres artesãos desenvolveram uma impressionante variedade de cores, a partir de extratos de plantas e minerais. Cada cor tem um significado especial ou representa uma emoção específica. Vermelho é a cor do amor e do casamento. Laranja é a cor da terra e representa o yogi que renuncia aos bens materiais da terra. Amarelo é a cor da primavera e azul, a cor de Krishna, o jovem deus pastor. Cinco tons de branco são amplamente reconhecidos: marfim, jasmim, lua de agosto, nuvens de verão após a chuva e nácar, ou madrepérola. A Praia de Marina é a praia mais longa do mundo, estendendo-se por 15 quilômetros entre Madras e as águas azuis da Baía de Bengala. As maiores multidões se reúnem nas tardes de domingo e desfrutam de passeios entre as inúmeras concessões. Para garantir a segurança do público, nadar é proibido, mas a praia ainda oferece um refúgio convidativo da umidade sufocante da cidade. Jovens mulheres gostam de refrescar os pés na água, enquanto arrastam seus saris nas ondas quebrando.
A Índia é o segundo maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. Plantada durante a estação seca e colhida um ano depois, a cana-de-açúcar é cultivada em todo o território para satisfazer a demanda local. O açúcar é usado e vendido em várias formas: refinado e não refinado, cristalizado e como melaço. Os indianos são particularmente apaixonados por doces e apreciam suas muitas variedades. No século XVII, os britânicos fundaram Madras, onde uma pequena aldeia, outrora conhecida pelos romanos de Alexandria, existia. Desde então, Madras se tornou um centro comercial e uma grande cidade industrial. Embora moderna em todos os sentidos, Madras conseguiu preservar muitas de suas tradições e mantém muito de seu charme original. Com seus 600 quilômetros litoral voltados para o Mar Arábico, Kerala oferece um modo de vida para muitas comunidades tradicionais de pescadores. O catamarã, que vem da palavra tâmil katumaum, que significa madeira conectada, é o tipo de barco mais frequentemente usado nesta área. A história do sul da Índia começou com o mar. Muitos aspectos da cultura permaneceram inalterados por séculos. Há um certo orgulho nessas tradições, com o qual os pescadores desta região certamente se identificam. Isolados do resto da Índia pela cadeia de montanhas Ghat, o povo de Kerala tradicionalmente recorreu ao mar para seu sustento. Por séculos, eles trocaram especiarias com marinheiros de terras distantes, muçulmanos, portugueses, ingleses e holandeses, todos os quais deixaram sua marca cultural na terra e no povo de Kerala. Impulsionado pelos ventos, Vasco da Gama desembarcou na costa de Malabar em 1498. Hoje, o povo de Kerala são pescadores intrépidos que enfrentam a turbulência do Mar Arábico. Os dias passam como tem passado por séculos, com o homem seguindo o ritmo eterno do mar. A vida nas pequenas comunidades de pescadores gira em torno do retorno diário dos barcos de pesca. Com sua captura, toda a família ajuda no descarregamento, limpeza e venda das riquezas do mar. A captura consiste não apenas de peixes como atum e tubarão, mas também de caranguejo, lagoa. Os Moplas, ou muçulmanos de Kerala, são descendentes de marinheiros árabes que chegaram a estas costas séculos atrás. O termo Malabar refere-se a essas pessoas. Os muçulmanos rapidamente se integraram à cultura, adotando os costumes e o modo de vida das populações indianas locais. Eles fundaram um principado em Calicut, conhecido como Zamorin, de onde governaram mesmo após a chegada dos portugueses. Dessa forma, Kerala foi dividida em numerosos reinos rivais. A chegada dos portugueses apenas serviu para reforçar essa divisão. O formato da vela dos barcos, conhecido como dentes de tubarão, é característico desta região e é usado até no Sri Lanka. Na Baía de Bengala,
Redes de pesca graciosas de origem chinesa, conhecidas como caroletes, estão estendidas como teias de aranha gigantes ao longo da costa. Elas ficam suspensas, ligadas umas às outras por um sistema de contrapesos. As redes são submersas ao anoitecer, e os pescadores atraem os peixes com as chamas dançantes de suas lanternas. Para se protegerem dos raios ardentes do sol, os pescadores usam chapéus cônicos, outro lembrete da forte influência chinesa nesta região. Pondicherry foi o último posto comercial francês na Índia. Fundada em 1683 pelo francês Bélanger de L'Espinay, a cidade foi tomada primeiro pelos holandeses, depois pelos ingleses. Os franceses disputaram essas tomadas estrangeiras até o final do século XVIII. Pondicherry atingiu o esplendor sob o governo de Joseph François Dupleix, o então governador-geral da Companhia das Índias Orientais. Pondicherry tornou-se francesa apenas em 1816. Em 1954, os franceses devolveram Pondicherry à Índia. A cidade foi outrora cortada ao meio por um canal. A cidade branca era habitada por europeus, e a cidade negra era habitada por indianos. Em Pondicherry encontra-se uma certa elegância antiquada, uma qualidade que a torna bastante diferente de outras cidades indianas. Embora Nehru tenha incentivado a Índia a retomar o controle das áreas colonizadas em 1954, desejava que esta cidade fosse uma janela para a França. Muitos habitantes de Pondicherry escolheram a nacionalidade francesa. Hoje, o francês ainda é falado pela geração mais velha e considerado a língua da elite. Cochrane é o único porto natural de águas profundas na costa de Malabar. Passando sucessivamente pelas mãos dos portugueses, holandeses e ingleses, esta cidade tem sido um grande exportador de especiarias nos últimos 600 anos. Cochrane é construída em pequenas ilhas, que guardam a entrada do estuário e permitem o acesso à lagoa. Os portugueses estabeleceram o primeiro forte europeu aqui em 1503. Construída no início do século XVI, São Francisco é a igreja europeia mais antiga de toda a Índia. Vasco da Gama foi enterrado aqui. O papel da mulher na sociedade em Kerala é único em comparação com outras regiões da Índia. Elas têm os mesmos direitos à saúde, herança e educação que os homens. Por causa disso, a maioria das mulheres é alfabetizada, e Kerala, como estado, ostenta uma taxa de alfabetização de 86%. A Broadway Road é uma das principais avenidas em Kochang. Ela leva diretamente ao Chanda Bazar, um enorme mercado de frutas e vegetais, que abunda com produtos locais, mangas, bananas, jacas, maracujás, goiabas e mamões. O arroz é um alimento básico no sul da Índia, ao contrário do norte, onde o trigo é consumido com mais frequência. A grande população hindu desta região é principalmente vegetariana, complementando suas dietas com peixe e outros frutos do mar.
Sinto muito. Uma grande variedade de especiarias também pode ser encontrada nos mercados. As barracas estão cheias de pimenta e cardamomo, noz moscada, canela, cominho, coentro e inúmeras outras ervas aromáticas. Séculos atrás, o preço da pimenta rivalizava até mesmo com o do ouro em Roma. Foi uma mercadoria valiosa para os europeus por mais de 2000 anos. Cuxã era tradicionalmente a cidade que ligava a Europa e a Ásia. Comerciantes fenícios, israelitas, gregos, romanos, árabes e chineses todos visitaram este porto tropical. Muitos deles ficaram, criando comunidades de muçulmanos, cristãos e judeus que existem até hoje. O coco é um elemento essencial na economia de Kerala. Não só o fruto é consumido, mas um álcool é destilado a partir dele, e suas cascas podem ser usadas para queimar como combustível ou iluminação. Sua madeira é usada para construir casas, e as raízes têm certas aplicações farmacêuticas. A fibra de coco, conhecida como coir, é usada para fazer tapetes, esteiras e objetos artesanais. As principais indústrias de Kerala giram em torno desta planta versátil. Kerala também é conhecida por suas numerosas reservas de animais selvagens, que são um refúgio protegido para muitas espécies incomuns. As montanhas Ghat em Kerala formam uma longa barreira, que impede que as chuvas de monção avancem para o interior, tornando assim a costa de Kerala uma região tropical e exuberante. Muitas das regiões de selva foram desmatadas no último século para a agricultura. Munnar. Três Rios, em Tamil, é uma cidade que cresceu com plantações de chá. Pioneiros na região inicialmente tentaram várias culturas como café, sisal, borracha e cardamomo, antes de perceberem que a área tinha clima e solo perfeitos para chá. Hoje, essas colinas estão cobertas, até onde a vista alcança, por campos de chá. Certos campos ao redor de Munnar são plantados a até 2000 metros de altitude, tornando-os os mais altos do mundo. As plantas de chá pertencem à família das camélias. Elas têm pequenas flores brancas que não são usadas na mistura do chá. A colheita das folhas de chá é a tarefa mais importante. A colheita é feita à mão. Apenas as folhas mais novas e as duas folhas diretamente abaixo delas são colhidas. É aqui que o químico, que dá ao chá seu sabor, é encontrado na maior concentração. A colheita das folhas de chá é uma tarefa contínua da primavera ao outono. Esta colheita requer habilidade e concentração.
Um colhedor experiente pode facilmente colher 100 quilos de folhas de chá por dia. As colinas ao redor de Munnar fornecem 1/5 do chá produzido anualmente na Índia. O arroz é cultivado na Índia há mais de 4.000 anos. Grãos antigos foram encontrados em alguns dos primeiros sítios arqueológicos em Tamil Nadu. O cultivo de arroz é um processo longo e meticuloso. Após o plantio inicial nos campos alagados, as plantas jovens e tenras são arrancadas, divididas e retransplantadas em campos recém-preparados. São Tomé, o apóstolo, veio para Tamil Nadu da Síria no ano 52, para converter a população ao cristianismo. Foi na praia de Milapore que São Tomé pregou, e onde o mártir foi enterrado no ano 72. No século IX, os comerciantes árabes chamavam Milapore de Bet Munnar, ou a cidade de Tomé. No século XVI, os portugueses transferiram as relíquias do santo para a cripta de uma nova igreja. A magnífica Catedral Branca de Santo Tomé foi construída em 1898 sobre as ruínas da igreja portuguesa. Hoje, as torres de Santo Tomé se erguem majestosamente sobre a área circundante. Os vitrais contam a emocionante história do apóstolo que veio converter o povo indiano. Na Índia, a igreja cristã está dividida em 3 comunidades: os sírios, os católicos e os protestantes. A costa de Malabar há muito desempenha um papel essencial nas trocas entre o Oriente e o Ocidente. Comerciantes judeus compraram madeiras preciosas aqui para a construção do templo em Jerusalém, sob o reinado do rei Salomão. Comerciantes fenícios, gregos, romanos, árabes e chineses vieram a estas costas para negociar especiarias. A multiplicidade de influências estrangeiras pode ser melhor compreendida observando os estilos arquitetônicos de várias mesquitas. Na costa de Malabar, as mesquitas mais antigas não têm minaretes e não estão orientadas na direção de Meca. Sua semelhança com os templos hindus é maior do que sua semelhança com as mesquitas clássicas árabes persas construídas em datas posteriores. A organização do espaço nos templos hindus é de grande importância. Os fiéis devem ser capazes de alcançar um estado superior de consciência para se comunicar com seus deuses. A disposição de cada sala, suas proporções e cores expressam amor pelo absoluto. O estilo arquitetônico é destinado a capturar energias vitais e direcioná-las para a da estátua do Espírito Divino.
Para manter esse equilíbrio delicado e evitar que a harmonia mística seja perturbada, muitas vezes é proibida a entrada de não hindus nesses santuários. O papel do sacerdote, na maioria das vezes um brahmane, é servir o templo. Seu dever é preservar e transmitir textos sagrados, cultura e tudo o que é sagrado para o povo. Os dois princípios fundamentais do hinduísmo são o Dharma e o Karma. Dharma é a lei moral universal que coloca o homem em seu lugar no universo. Karma é a lei da ação, na qual cada ato do homem traz repercussões para suas vidas futuras. Acredita-se que a condição da vida de uma pessoa é determinada por suas vidas passadas. Para se libertar deste ciclo eterno, o homem é incentivado a viver uma vida virtuosa. Este tipo de espiritualidade continua a ser uma forte influência no sul da Índia. A fé profundamente enraizada desta região permaneceu intocada ao longo dos séculos. Ao contrário das igrejas e mesquitas, os templos hindus não são apenas um lugar sagrado de adoração, atendendo às necessidades espirituais do povo, mas também um importante local de encontro social para a população local. Em suas vidas cotidianas, o espiritual e o temporal se unem. Uma piscina corrente de água localizada perto de cada templo para receber os fiéis que se purificam antes de rezar e fazer oferendas aos deuses. A água não é usada para fins higiênicos, mas desempenha uma função catártica. Os adoradores não se consideram menos purificados se a água estiver suja ou estagnada. Homens de dote e mulheres de sari banham-se ao longo dos cursos de água. O corpo é a casa de todos os deuses. Este ditado reflete a busca do hinduísmo por compreensão interna e paz. Através do yoga, uma disciplina que permite olhar para dentro de si mesmo. O domínio de si mesmo e dos próprios sentimentos faz parte dos 8 estágios de treinamento do yogi. O objetivo final é alcançar o samadhi, o estado de êxtase e unidade, com o absoluto. A vaca nem sempre foi considerada um animal sagrado. Na época em que o Mahabharata foi escrito no século XV a.C., tornou-se proibido matar vacas por razões que eram essencialmente econômicas. A vaca ganhou importância pelo trabalho que podia realizar nos campos, e assim tornou-se protegida e considerada divina entre os animais. Embora sua carne não seja consumida pelos hindus, o leite da vaca é usado na culinária, e seus excrementos são frequentemente usados como combustível. A arquitetura desta região é dominada pela influência hindu. Esta religião, de 4.000 anos, é baseada no princípio de que a alma é imortal. Para se reunir com o Espírito Universal, é necessário seguir os caminhos da fé, do conhecimento e do compromisso religioso.
Existem centenas de divindades no hinduísmo, mas as três mais importantes são Brahma, o Criador, Vishnu, o Preservador, e Shiva, o Destruidor. Para proteger seu país, o guerreiro Parashurama ensinou a seus 21 discípulos a técnica do Kalaripayat, uma disciplina que mistura artes marciais e terapia corporal. Acredita-se ser a origem comum da dança clássica e das artes marciais por toda a Ásia. O treinamento ocorre em um kalari, uma espécie de ginásio. Os alunos começam untando seus corpos da cabeça aos pés com um óleo preparado de gengibre e coco. Essa massagem inicial do corpo relaxa e prepara seus corpos para os rigores do treinamento. Os alunos, então, prestam homenagem às várias divindades representadas por todo o ginásio. O mestre coloca seus alunos através dos 4 diferentes tipos de chutes para aumentar a flexibilidade dos alunos. Os movimentos básicos são inspirados nas posturas de animais: o elefante, a cobra, o peixe e o cavalo. Este treinamento intensivo permite que os alunos capturem a energia emitida pela Terra e a circulem por todo o corpo. A religião está não nas mãos do povo. A religião é a mais experiente. Os estudantes têm permissão para treinar com armas. O bastão longo e curto, a adaga e a lança. Todos os estudantes treinam juntos e compartilham o mesmo objetivo final, e o combate corpo a corpo. Apenas estudante com 5 anos de experiência pode praticar este tipo de combate. Pelo menos 7 anos de treinamento são necessários antes que o estudante tenha permissão para lutar usando a espada e o escudo, as armas tradicionais do guerreiro. As técnicas se baseiam no conhecimento dos 108 pontos vitais, alguns dos quais são considerados tão sensíveis que podem causar morte instantânea quando tocados. Esta ciência, baseada na circulação de energia, é capaz de curar ou matar. Menos de 50 quilômetros de Madras, Mamallapuram era um porto conhecido por fenícios, árabes e gregos. Quase 2000 anos atrás. Todas as expedições dos Pallava em direção ao sudeste da Ásia partiram desta cidade. Mahabalipuram é renomada por suas muitas obras-primas da arte indiana. Como era comum em toda a região, os templos eram frequentemente construídos em áreas cercadas por mitos, no topo de uma montanha, na beira de um penhasco, em uma caverna, em uma cachoeira ou em um rio. Eles foram construídos para agradar os deuses e para incentivar a comunicação com os poderes celestiais, a energia da terra e os abismos subterrâneos.
A descida do Ganges é considerada o maior baixo-relevo do mundo. Esta enorme laje de rocha esculpida, de 27 metros por 9 metros, retrata uma profusão de animais, seres sobrenaturais e homens olhando para o rio. Os arqueólogos acreditam que representa o sábio Bhagirath, que orou a Shiva para que as águas do Ganges corressem sobre a terra ressecada. Os animais que são mostrados olhando para este milagre são retratados com humor e finesse. O templo de Biradiswara encontra-se em Tanjore, a antiga capital da dinastia Chola. Segundo a lenda popular, o rei Rajaraja foi acometido de lepra, resultado dos numerosos animais que ele havia matado em uma vida anterior. Seu único remédio era construir um magnífico templo para o deus Shiva. Uma das cidades mais antigas do país, Madurai, remonta ao século VI a.C. C. A lenda diz que quando a cidade foi fundada, Shiva apareceu e algumas gotas de néctar pingaram de seu cabelo. A cidade foi assim batizada de Mathuram, ou Madurai, cidade doce do néctar. Seus gopurams se erguem majestosamente sobre a cidade, que por séculos foi governada pela dinastia Panja. Um de seus templos é dedicado a Shiva, o deus da beleza masculina, e outro a sua esposa, ela, cujos olhos têm a forma de peixes. Dizem que há mais de 33 milhões de esculturas adornando este templo. Ao contrário de outros templos que foram ampliados ao longo dos séculos, este templo foi concluído e permaneceu inalterado. Um tributo à arquitetura do sul da Índia, com seus longos corredores e altos gopurams. Música e dança são onipresentes na Índia. Diz-se que Shiva criou o mundo e mantém a ordem no universo através da dança. Mais de 400 expressões cênicas existem em Kerala, em 1930. O poeta laureado Balatal, Narayana Menon, fundou a escola Kalamandalam. Temendo que as artes tradicionais se perdessem para as futuras gerações, ele construiu esta escola e incentivou o renascimento das artes tradicionais desta região. Muitas das artes tradicionais de Tamil Nadu são ensinadas em Kalakshetra, o Templo da Arte. Criada em 1936, esta escola é baseada no antigo método de ensino de guru e discípulo. A escola recebe artistas conhecidos que vêm ouvir os ensinamentos de mestres renomados. Segundo a lenda, houve uma vez um rei que pediu a um sábio que lhe ensinasse a esculpir. O sábio respondeu: se alguém não entende as leis do design, não pode entender as da escultura. Então, o rei pediu ao sábio que lhe ensinasse a pintar. Se alguém não entende primeiro as leis da dança, não pode entender as do design, continuou o sábio.
e é impossível entender a dança se não se tem primeiro uma compreensão profunda da música. Esta história ilustra a poderosa ligação entre as diferentes formas de arte e a importância que a música tem na cultura indiana. A tampura é um instrumento musical que se assemelha ao sitar. 4 cordas são esticadas do corpo principal ao longo do pescoço comprido do instrumento, terminando em uma caixa de ressonância. É um instrumento usado para acompanhar cantores ou outros instrumentos como fundo, e raramente é usado para apresentações solo. O mridangam é o tambor clássico indiano, feito de um cilindro longo de madeira oca que se alarga em uma das extremidades. Pele de animal é esticada sobre as 2 extremidades e as mãos são usadas para tocá-lo. Vishnu, o protetor, é talvez o deus mais comumente retratado na dança clássica indiana. Esta forma de dança requer um certo desprendimento do mundo exterior, um engajamento total com as divindades e sua arte. O Bharatanatyam originou-se em Tamil Nadu e é a reflexão mais próxima da dança cósmica de Shiva. Simboliza as contradições em um mundo em constante mudança, de morte e renascimento, de destruição e criação de todas as coisas. Por séculos, dançarinas sagradas foram consideradas esposas dos deuses e receberam privilégios que outras mulheres não têm. A dançarina deve ter controle total sobre seus gestos e posturas para expressar as rasas, os 9 sentimentos. Dessa forma, a dançarina usa seu rosto e corpo para expressar a raiva de Shiva, a bravura de Arjuna ou o ciúme de Radha. O Bharatanatyam é composto por 6 partes, terminando com uma dança curta e alegre, que expressa a união mística entre o homem e Deus. O Bharatanatyam é sempre acompanhado por música. Acredita-se na Índia que o som trouxe a criação do universo. Kathakali é uma das formas de arte tradicional mais conhecidas em Kerala. Desenvolvido no século XVII, combina pantomima e dança, e frequentemente representa contos clássicos da mitologia hindu. Os gestos das mãos, a posição do corpo e as expressões faciais são praticados durante todo o ano. No teatro Kathakali, apenas homens são permitidos no palco. Os atores devem começar a aplicar sua maquiagem horas antes da apresentação. Seus rostos são inteiramente pintados e eles usam trajes elaborados. Suas mãos são a única parte que não está disfarçada de alguma forma. As personalidades dos personagens principais são indicadas por um sistema rigoroso de codificação de cores na maquiagem, que é feita de uma pasta de arroz colorida. O amarelo simboliza pureza e espiritualidade. O verde é um sinal de nobreza, virtude e controle sobre si mesmo. O vermelho significa energia ou raiva. O preto indica ignorância ou crueldade. E a cor de carne é reservada para mulheres virtuosas, homens sábios e brahmanes.
Entre as muitas decorações, bolas brancas na testa e no nariz representam um personagem caótico ou violento. Barbas estilizadas denotam uma natureza instintiva. O chutney, ou colarinho branco, foca os olhos do espectador nos rostos dos atores. Igualmente importante é o penteado do personagem. Quanto maior ele for, mais demoníaco é o personagem. Tapetes trançados são colocados no chão para indicar o palco. Os dançarinos devem conhecer mais de 600 gestos de mão que correspondem à história cantada. Os dançarinos falam apenas através de pantomima e expressões faciais. Kerala também é uma terra de águas tranquilas e lentas. A chuva dos Ghats desce até a costa, formando lagos e canais lânguidos, que conectam arrozais exuberantes a coqueirais. Alipai é famosa por suas impressionantes regatas, o Valum Kali. Os barcos de cobra são canoas de madeira gigantes, conhecidas localmente como Chundan Valum. Com 40 metros de comprimento, a proa desses barcos está ao nível da água, enquanto a popa pode se elevar até 6 metros acima da superfície. Aproximadamente 100 remadores mantêm seu ritmo cantando louvores ao deus Vishnu Krishna. A vida cotidiana em Kerala se desenrola ao longo das margens tranquilas das águas calmas. Palmeiras de coco sombreiam canais rasos, enquanto barcos de madeira deslizam, dirigidos por remos ou varas. O barco tradicional de Kerala, os barcos de arroz, são cobertos com esteiras feitas de folhas de palmeira trançadas. A vida no sul da Índia segue seu próprio ritmo. O tempo tem pouca importância. Como se a lei do karma enfatizasse a importância do ato em vez de sua duração. Nesta terra voltada para o divino, a vida se desenrola como a dança perpétua de Shiva, o Criador.